você antenado aqui no canal. Meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira. Quinta-feira de coletiva de Pedrinho. O presidente Pedrinho falou com a imprensa, né? A gente teve aí informações sobre vários assuntos, né? E claro, polêmica. O presidente Pedrinho atacou o meu trabalho, né? Falando que eu sou agressivo, que as minhas perguntas são de tom agressivo por característica própria, que ele avalia o meu trabalho como um trabalho muito ruim, enfim. Confesso para vocês que pouco importa, tá? Essa questão envolvendo a avaliação do Pedrinho ou de qualquer outra pessoa acerca do meu trabalho. Enquanto tivermos o torcedor vascaíno feito de chacota, tomando porrada de Independente Del Valle, de Flamengo, enquanto tirarem onda com a cara do torcedor vascaíno e não for o contrário, nós seremos ainda mais agressivos, né, da forma que o Pedrinho falou, e obviamente cobraremos fortemente, né, ainda mais. Essa é uma característica como vascaíno, né, de não aceitar o que está acontecendo com o Vasco hoje. Muita gente fala, né, o Pedrinho pegou o Vasco ferrado, não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro tem um plano. E parece que o plano está sendo construído agora, né? Algumas inconsistências ali nessa coletiva foram ditas. Mais uma vez, o Pedrinho consegue, né, se vitimizar, se colocar ali como o ponto que, eu quero, eu tento, mas eu confesso para você, eu já tenho um certo bloqueio com essa vitimização, tá? É uma coisa que já tem, que acontece há muito tempo. Porque sabe o que vai acontecer? Você que acreditou em toda a vitimização, em todo o processo, em todas as partes ali, o Felipe continua trabalhando lá, fazendo um mau trabalho na minha avaliação, óbvio, né? O Alex Teixeira ainda é primeira opção, Lucas Oliveira foi contratado, tem lá, né, Matheus Cocão, né, onde você que critica o Matheus Carvalho. Se você acreditar na vitimização, as coisas não vão mudar. E a gente precisa que as coisas mudem. A gente está necessitado de mudança. Estamos caminhando para a zona do rebaixamento, eliminados na Copa Sul-Americana, e tem muita gente que ainda vai falar que acredita, né? Eu também acreditava. Confesso que eu prefiro cobrar mais e mais para acreditar em um futuro após uma cobrança, né? Não estou falando de caráter, porque eu tenho quase certeza, né, que o Pedrinho tem caráter, é um cara verdadeiro, ele realmente tenta, quer o melhor para o Vasco. Mas tentar não é conseguir. Tentar ter caráter é algo normal do ser humano, né? Caráter é uma coisa que todo mundo tem que ter. Ser verdadeiro, ser justo, também. Agora, se é capacitado, se tem articulação, se consegue buscar alternativas, é completamente fora do caráter, é completamente fora da boa vontade, né? E também vamos dizer assim, a transparência. Não, isso foge um pouco, são coisas diferentes. Você ser transparente, você ter caráter, você querer o melhor não quer dizer que você vai conseguir, né? Porque para conseguir você tem que ser um pouco mais e um pouco além. Então, para mim, falta um pouco mais dessa atual diretoria. E a gente cobra para que esse algo a mais, né, apareça. E parece que a cobrança não está sendo muito bem vista. Eu vou trazer aqui para vocês o trecho da minha pergunta, onde eu responsabilizo, sim, o Felipe por ter sucateado, num momento difícil financeiro, ter sucateado ali um ativo do clube. A doação do Matheus Ferreira nem sequer, né, foi respondida, né? Para quem não sabe, o Matheus Ferreira, volante de seleção de base, está saindo para o São Paulo por apenas 1,5 milhão, né? Por volta aí dos vencimentos mensais do Felipe Coutinho. Um mês do salário do Felipe Coutinho pagará o Matheus Ferreira, um jogador de seleção de base. Lamentável, a gente cobra, né, essas partes que não tem nada a ver com caráter, transparência e boa vontade. É gestão. E gestão você precisa ser além de bom caratismo, ter além de transparência e muito mais. Você precisa ser bom. Então, tivemos algumas inconsistências também na coletiva, mas vamos deixar aí a parte, né, em que o Pedrinho cita, né, o meu tom, minha forma de trabalhar e a pergunta que eu fiz para o presidente na tarde dessa quinta-feira. Presidente Pedrinho, Lineker Biondi, a hora do Vasco, você sempre quando aparece fala de realidade financeira, né? E eu queria lembrar o senhor de alguns fatos aqui.
Na minha avaliação de muitos torcedores, existe uma sucatização da base. Jogadores que são revelados no Vasco, né? E emprestados para clubes da Série B com valores de opção de compra muito baixos. A gente vê o JP performar, agora vê o Cauã Barros. E eu queria entrar num detalhe maior aqui no Matheus Ferreira, que tem a opção de compra de R$1,5 milhão. Basicamente por volta do vencimento mensal do Felipe Coutinho. E outra, né, quando o Vasco tem um ativo, principalmente quando o clube ou uma gestão é responsável financeiramente, ela não expõe um ativo como o Felipe expôs o Capasso, né, que tinha 4 propostas, era um jogador que tinha mercado, portanto foi exposto isso. E vocês costumam sempre culpar o passado, a herança maldita, mas qual foi a culpa que o Felipe levou por ter sucateado um ativo num momento tão difícil, de tanta responsabilidade financeira? Qual foi a responsabilidade e a irresponsabilidade do diretor técnico Felipe em sucatear um ativo do clube? Lineker, você, por característica própria, né, tem sempre perguntas que muitas vezes não são para tirar realmente as dúvidas, são perguntas agressivas, sempre no intuito de ter uma reação que eu acho que é uma reação que você está buscando há algum tempo e que você não vai ter, pelo menos da minha parte. Com relação aos jogadores da base, dentro da tua avaliação, o JP é um jogador, vou pegar o exemplo do JP, tá? É um jogador que teve oportunidade, jogou, por algum momento inicial teve uma boa resposta, depois caiu de rendimento, nos treinamentos também não teve uma boa resposta e foi para o mercado para dar rodagem e foi perdendo espaço dentro do elenco. Eu sou oriundo da base, gosto da base, acho que a base é um grande ativo, mas nós mesmos, vascaínos, às vezes não temos paciência com o próprio jogador da base. E aí não tem desempenho. Então, o cenário, às vezes, é que eles saiam realmente para que a gente possa dar rodagem e ter algum tipo de receita com eles. Quando eles saem, devido ao momento do Vasco, eles não estão no nível dos outros jogadores em termos financeiros para que a gente possa ter um pedido financeiro mais alto e ter uma receita adequada com o que eu acho que o Vasco merece. Então, alguns mecanismos financeiros é de acordo com a realidade atual desses atletas. Com relação ao Felipe, em relação ao Capasso, eu tenho que até me segurar, porque você sabe muito bem os motivos, e não concordando com a resposta que o Felipe te deu, tá? Não concordei e falei isso para ele, mas para te dar um exemplo, que todas as avaliações e as contratações, elas não são definitivas por uma pessoa. É um departamento de scout, de análise de desempenho, de análise de mercado. Mas para você ter ideia, a indicação do Nuno foi do Felipe. A indicação do Tietê foi do Felipe. Ele traz para debate e ela entra no circuito, obviamente, de avaliação geral. A indicação do Lucas Freitas foi do Felipe. Quando o Felipe assume na temporada passada, e de uma forma muito honrosa, com seu irmão morto, ele deixa o irmão morto dentro de casa de madrugada para dar o treinamento e termina a temporada de uma forma digna, o Felipe foi muito elogiado por vocês. Muitos gostariam que o Felipe permanecesse, inclusive os atletas. E como eu falei, o Felipe não seria treinador na minha gestão. Uma coisa é ser interino. E depois o Felipe entra num momento muito difícil da equipe, numa sequência muito difícil, e ele foi muito um homem de assumir, porque eu dei a oportunidade para ele dele não aceitar naquele momento e a gente botar outro. E eu também apanharia por isso, que se eu boto outro auxiliar técnico, vocês mesmos me cobrariam. Por que não botou o Felipe, que ele terminou bem a temporada passada? E ele foi escrachado, e esquece que ele é meu amigo, tá? Estou falando de uma forma profissional. Ele foi escrachado de uma forma desrespeitosa para uma declaração, uma resposta que ele foi infeliz, que ele não deveria ter te respondido dessa forma, mas você, no fundo, você sabe que ele não justifica a resposta que ele te deu, mas você sabe por que ele te deu essa resposta. Você sabe o comportamento que o Capasso tinha internamente, você sabe disso. A opção do Capasso sair ou não é uma escolha do jogador. Quando vocês pedem assim, tem que diluir a folha, já que não tem dinheiro, dilui a folha para você fazer outras contratações. A gente apresenta para eles algumas oportunidades, não só para ele, para outros jogadores que de repente a gente não conta mais, mas se o jogador não quer ir, ele não é obrigado a ir. Foi mais alguma coisa que você perguntou além dos jogadores? É do Felipe, né? E dentro da tua avaliação, o trabalho do Felipe não é bom por causa de uma resposta que foi, não sei se desrespeitosa, mas não foi legal para você. Como que o teu canal é único ou você tem algum superior?
Não tem superior. Então, um trabalho autônomo. Mas, por exemplo, se você tivesse um superior, provavelmente o teu superior adoraria o teu trabalho. E no meu ponto de vista, no meu olhando daqui, que eu não tenho capacidade de avaliar, você avalia da mesma forma o meu trabalho de longe, porque você não está no dia a dia. E do Felipe também. Eu acho que você é um cara agressivo. Você não é um jornalista que pergunta com interesse de saber. Você quer uma reação porque você quer um outro tipo de resposta. Então, na minha concepção, o teu trabalho é ruim. Na tua concepção, o trabalho do Felipe é ruim. Mas eu não tenho a capacidade... O meu também é ruim na tua concepção. Mas eu não tenho a capacidade de avaliar precisamente porque eu não estou no teu dia a dia. Então, seria injusto da minha parte falar com firmeza que o teu trabalho é ruim. Para você falar é até mais fácil, porque o nosso trabalho no dia a dia você não vê, mas na prática, que só ali os jogos e nas contratações, você tem a capacidade de avaliar. Mas, assim, todo profissional ele é avaliado internamente. Todo. E na nossa concepção, houve devido a uma resposta dura que ele te deu, um massacre muito duro com ele. Muito duro. E eu sei por que ele te deu essa resposta, mas ele não deveria ter falado daquela forma. Ponto. Cadê a resposta sobre o Matheus Ferreira, que ficou enfatizado, né? Uma doação que fizeram com um garoto que daqui a pouco vai valer aí 60, 100, 150 milhões de reais, podem aguardar, porque era um garoto de seleção de base desde pequenininho ali que o Vasco construiu e doou ao São Paulo, né, para pagar aí, quem sabe, nem um mês do salário do Coutinho. Isso é ser responsável? Fugiu da pergunta? Não sei nem se lembrou, né? Eu acho que ficou tão preocupado com a minha forma de perguntar ou as minhas formas de perguntar. E você que não sabe, que está nesse vídeo, né, ele citou várias vezes durante a coletiva que eu cobrei, né, o Fernando Diniz, a presença dele. Então, será que a gente teve que ir lá no Fernando Diniz, pós-jogo de eliminação, cobrar a presença para ele aparecer? Enfim, se for isso, Pedrinho, a gente vai cobrar todos os dias, todas as horas, porque você tem que aparecer para falar com o torcedor toda hora. A demanda do Vasco é muito grande para você sumir. Então, sempre vamos cobrar a sua presença, sim. Se você está só presente lá no CT, seja lá onde for, você tem que também estar presente para com o torcedor que aguarda a venda da SAF, que aguarda as promessas feitas por São Januário, reforma e ampliação e muitas outras, né? No qual o decorrer da sua gestão, não estou falando de caráter e muito menos de transparência ou boa vontade, estou falando de profissionalismo e gestão. E o reflexo da gestão, do trabalho que está sendo feito, está aí, né? Segundo o R10 Score, o Vasco gastou no ano de 2025 88 milhões, por volta de 88 milhões de reais em contratações, e ainda tem Alex Teixeira lá, né? E por que o Alex Teixeira, que não serviu nem na Série B de 2022, tá fazendo o que lá ainda? Então são coisas que, sim, terão que ser contestadas, Pedrinho. O elenco é muito fraco. O torcedor ainda é chacota, o Vasco está virando um grande meme na sua gestão. E a sua responsabilidade, a sua transparência e o seu cuidado, eles não estão sendo o bastante. Tá? Eles não estão sendo o ponto que o torcedor está conseguindo agarrar 100%. Eu admiro muito todas as suas falas, mas eu não acredito mais na questão de gerir. De ser vascaíno é outra coisa. De ser um cara transparente é outra coisa. Agora, de ser um gestor, para colocar o Vasco no seu devido lugar, com profissionalismo, capacidade, é algo completamente diferente. Mas, enfim, é a minha avaliação. Não estou sendo agressivo. E se o torcedor for chacota, continuar sendo chacota infinita, igual estamos sendo, eu, infelizmente, continuarei com esse trabalho que, na sua visão, é agressivo, né? Enfim, não tem problema nenhum. Bom, eu quero que você vá lá nos comentários deixar a sua opinião, porque tivemos algumas inconsistências também, né, nessa coletiva, né? O Carlos Amodeu falou sobre o Paulinho, que o Paulinho não tinha nem autorização para ir lá para Volta Redonda, e o Vene Casagrande traz uma foto do Paulinho já vestido, né, de Volta Redonda. Como que eu vou acreditar? Como que a gente acredita nisso? E outra, né? A gente também teve ali algumas informações sem data para a venda da SAF, enfim. A gente vai carregando, né? A gente vai levando, vai acreditando, e a esperança é a última que morre, mas o torcedor tá cansado de só ficar esperando, né? Enfim. Você aí do outro lado também tem a informação, né, até dada lá nos bastidores, eu estava próximo lá, que o Vasco negocia com o André Gomes do Rennes, né, o colombiano, pode pintar na colina, proposta por empréstimo,
com opção de compra, o jogador pode chegar a qualquer momento. É uma negociação em andamento, né? Foi dada lá nos bastidores, a gente estava lá, eu ouvi também sobre essa informação. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Confesso que estarei presente agora em Maceió, na Copa do Brasil, para a partida contra o CSA de Alagoas. O Vasco encara o Internacional nesse final de semana e a gente vai estar fazendo toda a movimentação e toda a cobertura do Vasco em cima do lance. Não vamos deixar correr nada por fora, não. Vamos estar cobrando porque, mesmo sendo transparente, com caráter, tem que ser bom. Tem que saber o que está fazendo e tem que dar resultado a esse torcedor que não aguenta mais. Beleza? Forte abraço. Saudações vascaínas.